Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão no Sobrevivencialismo Raiz. Sejam bem-vindos, já mete o dedo nesse like aí e comenta Sobrevivencialismo Raiz nos comentários aí para poder concorrer a prêmios. Hoje a gente vai falar um assunto totalmente técnico, sobre aços de lâminas. Tem gente que vem falar em faca de adamantio, faca com nióbio, faca com titânio e por aí vai. Eu vou tentar ser o mais específico possível, o mais claro possível. Não sei se vocês sabem, mas eu sou projetista de máquinas e ferramentas. Trabalhei com aço liga, aços especiais durante 12 anos. Com projeto de ferramentas especiais, trabalhei por volta de 8, 9 anos aí. Então tem uma carga técnica muito grande. Eu sei por aplicação em relação a têmperas, processo de têmpera, entre outras coisas, aços ligas e por aí vai. Vamos lá, vamos começar do simples. Todo mundo sabe que o bom aço carbono, ele funciona muito bem. No caso, esse aqui é um aço carbono de um facão Tramontina. Se eu não estou enganado, é um aço 1095 ou do facão Tramontina. Ele afia relativamente fácil. Por isso que você afia na guia da calçada e por aí vai. O que determina a dureza de um aço? Ou melhor, o que é dureza no termo técnico? Dureza é a resistência que o material tem a ser penetrado por outro. Essa é a definição de dureza. Mas ser duro não quer dizer ser resistente à abrasão. Nossa, Júlio, mas como assim? Dureza é quanto um material tem de ser penetrado por outro. Mas resistência à abrasão já é não existe nem definição técnica para isso. Eu nunca vi esse termo. O que acontece? Você tem um aço muito duro, um aço carbono, só que ele tem baixa resistência à abrasão. Exemplo, isso aqui é um aço 1095, se eu não estiver enganado. E eu tenho um 5160 que tem menos carbono que o 1095, só que tem mais resistência à abrasão, porque ele é um aço ligado. Ele tem cromo, ele tem outros componentes que forçam esse aço a ter uma estrutura molecular mais resistente. Existe um negócio que se chama diagrama ferro-carbono. Para cada temperatura de cada aço, para cada concentração de carbono, o aço se posiciona molecularmente de uma forma diferente. Existem duas composições básicas, que é CCC, cúbica de centro centrado, e CFC, cúbica de face centrada. Eu vou explicar de modo geral, não quero que vocês sejam peritos em aço carbono, que não tem necessidade nenhuma. Entenda o seguinte, o processo de têmpera, ele esquenta o aço até uma temperatura X. Aquela estrutura toda bagunçada dos átomos, que estavam todas desalinhadas, de repente alinha. Imagina o seguinte, o aço sem temperar é uma pilha de tijolo amontoada. O aço temperado é uma pilha de tijolo alinhada, ou seja, a pilha de tijolo tem mais resistência do que um monte de tijolo amontoado. Resumidamente é isso. No entanto, a cada momento que você adiciona certos materiais, você pode aumentar essa dureza ou diminuir, ou deixar ele mais frágil ou deixar ele mais maleável. Exemplo, se você colocar manganês demais no aço, ele fica super frágil, super quebradiço, que foi o caso do Titanic. O aço do Titanic tinha muito manganês, então ele ficou muito frágil, muito quebradiço. Quando trombou lá no iceberg, ele rasgou as camadas de rebite igual alumínio, literalmente, ficou muito frágil. Outros materiais que dão uma resistência à abrasão maior. Cromo, vanádio, que eu considero um dos melhores aços, que é o 6150, que é um aço de dureza média, que tem uma alta resistência à abrasão. Tungstênio, adicionar titânio também dá uma resistência mecânica muito alta, mas não aumenta a dureza, certo? Nióbio, não faço ideia, não trabalhei com nióbio, é uma liga relativamente nova, não trabalhei quando eu saí da indústria. Nunca vi nada com nióbio, então não posso dar palpite. Aços inoxidáveis de alta liga, exemplo, esse aqui é um aço 440C, se eu não estiver enganado, que é uma faquilha Tramontina. Esse aço é um aço extremamente caro.
O que tem nesse aço? Tem cromo e tungstênio. Tungstênio é um dos materiais que mais tem resistência à abrasão. Não sei se vocês sabem, sabe o aço damasco? O famoso aço damasco? Por que ele chama aço damasco? Que era produzido na cidade de Damasco e o minério de ferro que eles tinham lá era rico em tungstênio. Ou seja, eles produziam espadas, entre outros artefatos cortantes, com aço com alto nível de tungstênio. Ou seja, um alto nível de resistência à abrasão. Os aços que têm tungstênio, o mais famoso, assim, mais comum, é o VC131. Por que o pessoal não faz lâminas com aços alta liga? Porque acontece o seguinte, quanto mais alta liga for, quanto mais pureza tiver, vamos dizer assim, quanto mais material tiver na composição dele, mais complica o tratamento térmico, mais difícil fica. Um dos materiais mais comuns, ou melhor, uma das ligas mais comuns, é o 5160, que é no caso dessa machadinha e é no caso de um monte de facas que vocês veem, que o cuteleiro faz. É aço 5160, forjado ou aço 5160 com têmpera seletiva. Já vou falar da têmpera seletiva também. O que acontece? Você tem aços alta liga. VC131, nós temos lâminas como essa aqui. Essa aqui no caso é bimetálica. Provavelmente deve usar um processo de nitritação, alguma coisa desse tipo para fortalecer mais os dentes. Mas esse aço em questão é HSS, que todo mundo conhece. O nome mais comum é HSS, mas o nome mais, vamos dizer, mais técnico, seria aço rápido. O que é aço rápido? São aços que tem uma dureza muito alta, que é de fácil tratamento térmico, certo? Brocas são feitas de aço rápido, que é aço cobalto. Bites e ferramentas de torneamento são feitos de aço rápido. O que tem nesses aços que deixam eles extremamente duros e resistentes? Cobalto. Existem ligas de cobalto que são alto nível de cobalto. Quanto mais cobalto, mais duro. E quanto mais cobalto, mais frágil também. Por isso que lâminas de serra, como essas, que é HSS, elas quebram se forem torcidas, porque são muito frágeis. São muito frágeis mesmo. Outro material que eu já falei, tungstênio. VC131 tem tungstênio. É extremamente resistente à abrasão. É para estamparia, é para fazer matriz, para cortar aço o tempo todo, ficar batendo e cortando. No caso desse aço aqui, 440C, ele é similar ao VC131. Eles chegam a 68 ROC de dureza. É uma dureza muito alta. É extremamente duro. Fica difícil de afiar se não tiver um abrasivo específico, certo? Eu estou tentando explicar do jeito mais fácil, mais simples, para vocês terem um apanhado geral de tudo como é que funciona. Por que se usa o aço 5160? Para a maioria das facas, primeiro é um aço fácil de trabalhar, ele tem boa maleabilidade. Maleabilidade é ser flexível. Ele tem boa ductibilidade, é o que? Ele é ducto, é fácil de modelar, de amassar, de moldar, ductibilidade. E tem uma boa dureza também. Ele chega, se eu não me engano, a 55 ROC de dureza. Por ser uma dureza média, ele fica pouco quebradiço, devido à liga dele e tal. Por que eles fazem têmpera seletiva? O que acontece? Para você temperar uma lâmina inteira, como essa, é necessário ter um processo de têmpera muito bem feito. Por quê? Quando você tempera uma peça inteira, você cria diversos pontos de tensão. Justamente porque a geometria da lâmina ela não é uniforme, não é uma barra cilíndrica redonda que você tempera e fica fixa ali. Quanto mais liga tiver o aço, mais complicado fica temperar. Por quê? Mais específica a temperatura, mais específica o tempo de resfriamento e por aí vai. Se você pegar um aço, exemplo HSS, como esse, ou um BITES, você chega a levar acima de 1000 graus algumas ligas de aço aí. VC5200 é uma. Para você atingir 68 ROC de dureza, se eu não me engano é 960 graus, alguma coisa assim. E você precisa elevar esse aço a uma temperatura específica, manter ele durante X tempo e depois resfriar em um óleo quente, que vai estar em torno de 50 a 70 graus. A temperatura específica boa é 60 graus, para poder dar dureza específica. Depois que você tempera, você tem que fazer um revenimento. O processo de revenimento é algo bem complicado. Você precisa revenir a peça
em 3 faixas de temperatura quando você faz têmpera total. Por quê? O aço vai ficar cheio de tensões, você precisa em cada temperatura, seja 220, 230 graus, você esquenta o aço, espera uma temperatura por volta de espera um tempo de 15 minutos e deixa o aço resfriar, chegando lá a uns 150 graus, 100 graus, lá depende do processo que você usa, depende do aço que você está temperando também. Isso é especificado pelo fabricante do aço. É por isso que é um processo caro e os cotilheiros, em grande parte, fazem têmpera seletiva. Por quê? O recurso que eles têm é maçarico e é forno. Não dá para ficar fazendo têmpera total. É um processo caro. Vai subir o custo demais da ferramenta, da lâmina em si. Outra, quando você faz têmpera seletiva, que você tempera só a faixa de corte, aquela tensão gerada na lâmina inteira que geraria se fosse uma têmpera total não existe, deixa de existir. Ou seja, a faca fica mais resistente a choque, a impacto. Então torna-se uma faca segura para estar trabalhando. Se você temperar uma faca inteira e depois for lá dar uma pancada sem fazer os 3 revenimentos, provavelmente ela vai quebrar. Ela vai ficar muito frágil, muito sensível à fratura. E por aí vai. Então vamos lá. Eu já falei de modo geral em relação às ligas: cobalto deixaduro, tungsteno deixaduro, resistente à abrasão, vanádio também. Qual é o equilíbrio das lâminas? Eu costumo falar que o aço perfeito para fazer lâminas de sobrevivência, o que for, é o aço 6150. Que aço que é esse? São os aços utilizados em chaves fixas e chaves de mecânico. Aquelas chaves que se usa para desmontar parafuso estavado. Por quê? Esse aço, ele tem uma dureza média, uma dureza boa, ele é fácil de ser afiado com preda abrasiva, porém ele resiste à abrasão de madeiras, de plástico, entre outras coisas. Resiste também a esforços mecânicos, por exemplo, o alicate, você consegue cortar o arame, ele é muito resistente à abrasão, mas não tão resistente ao ponto de se tornar difícil de afiar. Se você pegar um aço alta liga, exemplo, o VC131 ou 440C, um aço raro, muito bom, que não existe mais, é o aço cromo molibdênio, que foi usado nessa faquinha aqui, ó. É um aço relativamente fácil de afiar e que tem uma retenção de fio muito bom. É um aço inoxidável bom pra caramba, muito raro de se encontrar. Ele acabou sendo substituído por outros, aí o pessoal começou a utilizar o aço 440C, que é um aço que acaba sendo mais fácil de trabalhar, mesmo sendo um aço alta liga. Eles deixam com uma dureza mais baixa, eles não atingem lá a dureza de 68 Rockwell. Isso aqui é um outro ponto importante. Muitas das vezes o cotilheiro faz uma faca, ele usa um aço VC131, usa um 440C. Só que ele não leva a dureza máxima, que é o 68 Rockwell C lá. Por quê? Se ele levar essa dureza máxima, o tratamento térmico dele vai se tornar caro. Ele acaba temperando o aço e deixando com uma dureza mais baixa. Por quê? E uma dureza mais baixa, ele consegue trabalhar com aço, ele consegue fazer uma têmpera seletiva, ele consegue fazer um revenimento. Assim, ele vai fazer uma faca de boa qualidade. Só o fato de ter tungsteno na liga, ou só o fato de ser um aço alta liga, esse aço vai ter uma resistência à abrasão maior. Ele vai ter uma dureza menor, mas a resistência à abrasão já vai ser parte dele, mediante a liga dele. Então, não adianta vocês acharem que, por exemplo, vou pegar uma faca de aço 1095, uma Tramontina, ou uma faca AMZ, é um aço com alto carbono, beleza, é alto carbono, porém ele não tem tanta resistência à abrasão. Assim ele se torna fácil de afiar, mas ao mesmo tempo ele se torna fácil de perder o fio, porque ele tem baixa retenção de fio. Justamente porque ele só tem carbono na liga, ele não tem cromo, ele não tem vanádio, ele não tem molibdênio, ele não tem tungsteno, não tem liga nenhuma praticamente. Ele só tem o carbono na sua essência, certo? O titânio normalmente é utilizado para reduzir peso, certo? E para aumentar a resistência mecânica, seja ela flexão, torção ou tração. Essa é a função do titânio. Ele não é um material duro, ele é um material que aumenta essas características físicas. Ele dá uma maior resistência mecânica para o material e diminui o peso. E ele é usado também de ponte molecular para fazer certas ligas, tanto em aços como alumínios. Existe uma liga metálica que se chama ferro fundido vermicular.
é alumínio, ferro, cobre e titânio. Então é isso, pessoal, não tem muito mais o que falar. É possível fazer uma faca com vergalhão? Sim. Esse vergalhão aqui, ó, ou é GG50, que seria um aço 1050, ou GG60, que seria um aço 1060. É justamente isso. Qual que é o maior problema desses aços? Se você temperar errado, ele vai trincar e vai ficar todo rachado, ou seja, frágil. Então por isso que o pessoal gosta muito de usar o aço 5160, que é um aço fácil de temperar. Mas no geral é isso. O que determina a dureza da sua faca então é a liga do seu material. Se for alta liga, dura mais tempo. Se for baixa liga, dura menos. Outra questão em relação à fiação também. Vocês podem ver como afiar sua faca nesses vídeos aqui, que estão nos cards, lá no finalzinho da janela e lá na descrição do vídeo. Esse vídeo foi chato, realmente foi, mas é um vídeo bem legal para quem quiser saber como funciona as ligas metálicas aí. Falando do nióbio, o famoso nióbio, que tem gente falando que está fazendo faca de nióbio, isso e aquilo. Até onde eu sei, o nióbio, ele faz a mesma função do titânio. Porém, ele acaba se tornando mais barato e ele se liga molecularmente com o ferro ou com as ligas ferrosas mais facilmente. Então, por essa razão, começaram a usar o nióbio. Uma, porque o titânio é muito caro e muito escasso, e o nióbio acaba sendo mais abundante e mais fácil de trabalhar. Certo? Ele tem uma eficiência melhor. Então é isso, pessoal. No geral é isso. Muito obrigado a todos aí. Se inscreva, comente sobre o vencialismo raiz. Eu sei que foi um vídeo chato, mas eu achei interessante comentar com vocês, fazer esse vídeo para vocês terem ideia de como que funciona os aços liga, por que existe tempera seletiva, por que o pessoal faz tempera seletiva, por que eles não trabalham com aço alta liga e por aí vai. No geral é isso. Qualquer dúvida aí vocês perguntam. Provavelmente eu não falei tudo que vocês queriam saber, porque é muita informação, tentei resumir ao máximo e mesmo assim o vídeo ficou longo. Mas no geral é isso. Muito obrigado, se inscrevam no canal, comentem aí sobre o sobrevivencialismo raiz, dê aquele like fera, porque vocês estão no sobrevivencialismo raiz. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Até mais!